Paz para todos. No vídeo passado, a gente viu... No vídeo passado não, nos vídeos passados, né, a gente viu um Deus que faz uma promessa a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. E a promessa é linda e maravilhosa, porém, quando você olha para a situação, era muito difícil. Nós estamos falando de um senhor de idade, que foi chamado com 74 anos para sair da sua terra, para ir para uma terra que Deus iria enviar. E quando Deus faz isso, Deus faz a promessa, ele era um senhor de idade, casado com a senhora, que também já estava com a idade bem avançada, e além disso, ela era estéril. Mas tenho certeza que quando ouviu a promessa, todo mundo deve ter ficado animado, feliz, mas os anos foram se passando. 10 anos se passaram e nada. E aí Deus vem e fala de novo. Deus visita o seu servo de novo e diz que de fato ele seria pai de uma grande nação. Abraão, ele tenta remediar essa situação, porque o tempo está passando e nada de acontecer. Então ele tenta remediar a situação oferecendo o seu servo. Naquela época haviam escravos, né, em um contexto diferente. Quando fala em escravidão, a gente pensa logo no Brasil, né, da escravatura dos negros, né, mas aqui é um contexto bem diferente, como eu já expliquei em alguns vídeos passados. Mas Abraão tenta, e de uma vez que ele tinha escravos, né, quando esse escravo se tornava uma pessoa muito leal, né, se tornava uma pessoa muito próxima, e com um grande vínculo emocional, era costume, ainda mais quando não se tinha filho, de fazer desse escravo um servo, e de servo, filho, aonde esse servo poderia ser herdeiro, né, da mesma forma que um filho seria. Porém, Deus rejeita a proposta de Abraão, e para que Abraão creia de uma forma mais forte, ele faz um pacto de sangue, que era algo muito forte, né? E quando ele faz esse pacto de sangue com Abraão fica, tenho certeza, muito animado, muito feliz, assim como Sara, e eles começam a tentar, né? Com certeza meses tentando, porém nada acontece. Então Sara tem uma ideia, falou: já que ele não aceitou o seu servo, então pode ser que ele aceite a minha serva, se referindo a Deus. E eles vão, e provavelmente ela vai por esse caminho porque se sentiu frustrada, porque fez o pacto de sangue, agora vai e de repente não acontece nada. Abraão, da mesma forma, deve ter ficado frustrado e aceita a proposta de Sara. E ela entrega Agar, que era sua serva, para Abraão, e os dois passam a ter relacionamentos, e ele tem um filho com ela. Coloca o nome de Ismael, que quer dizer o Deus que me vê. Porém, não era essa a vontade de Deus, tanto que Deus não fala com Abraão. Passa-se um bom tempo. Na verdade, passa-se 13 anos. Agora imagina que situação, meu Deus do céu. Ele foi chamado com 74 anos. Depois de 10 anos, Deus volta a falar com Abraão, 84 anos. E agora Abraão está com 99 anos, como vamos ler no texto. Passou-se 13 anos e Deus não fala mais com Abraão. Deus até então não falou mais com Abraão. Pelo menos não está registrado, então há de se entender que de fato Deus não falou com Abraão. Por que isso? Porque no meu entendimento, Deus ele puniu, ele trouxe juízo à incredulidade. Deus faz isso. Você vai lá no livro de Mateus, por exemplo, Jesus fala que não pôde fazer tantos milagres por causa da incredulidade. Deus pune a incredulidade. Aqui Deus puniu a incredulidade de Abraão. É o pai da fé, né? Mas você vê o percalço que foi isso aqui, né? A mesma dificuldade que você tem, Abraão teve também. Mas Deus pune com 13 anos. 13 anos. Mas aí Deus agora vem e fala com Abraão. E é o que nós vamos acompanhar no capítulo 17. Diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade,
O Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, é a primeira vez que aparece o nome El Shaddai. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. Até então, Deus não tinha se apresentado com esse nome. Ele vai se apresentar com esse nome porque Deus vai fazer a promessa de novo, que Ismael era filho de Abraão, porém com a escrava. E o plano não é esse. O plano é um filho de Abraão com Sara, sua esposa. Só que nessa altura do campeonato, realmente agora é impossível. O homem está com 99 anos, a mulher com certeza com 89 anos. Ela é estéril. Aqui é impossível. Aqui realmente é impossível, não tem como. Só que aí Deus faz uma promessa e essa promessa ela acaba sendo mais gigantesca do que da forma que foi falado antes. Por isso que ele se apresenta aqui como Deus Todo-Poderoso, ou seja, Deus pode todas as coisas. E é isso que eu quero que você entenda nesse vídeo que você está vendo aqui. Deus pode tudo. Deus é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o grande eu sou. Ele pode todas as coisas. Impossível é para mim e para você. Para Deus não tem nada impossível. Se Ele achar graça, Ele pode fazer. Creia nesse Deus, creia no El Shaddai. E ele diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: da minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado de Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Então aqui ele fala que vai abençoar profundamente Abraão. Abraão sente o peso da palavra, né? Provavelmente quando Deus estava falando, ele estava olhando para a sua velhice, o seu corpo mortificado pela velhice, mas ao sentir a palavra ele crê que se prostra. Ele entende que Deus está falando algo muito sério aqui. E ele chega a dizer: de você vai proceder reis. Então, uma nação poderosa, forte. Que palavra poderosa, né? Que promessa tremenda. E ele diz: estabelecerei a minha aliança com a aliança eterna entre mim e vocês, seus futuros descendentes, para ser o seu Deus, o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua, e você e aos seus descendentes, e serei o Deus deles. Que maravilha, né? Então Deus fala que dessa promessa maravilhosa, que de fato ele seria pai de uma grande nação, e Deus não desampararia essa nação. Deus daria uma terra frutífera, próspera. É um Deus que cuida de todos os detalhes. Ele não cuida só de uma parte, ele cuida de tudo. E eu acho que é isso que você tem que acreditar ao você ouvir esse vídeo e entender essa história. É que de fato, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de misericórdia, o Deus amoroso, cuida de tudo. Se Ele te deu uma bênção, Ele vai fazer com que essa bênção seja próspera. Se Deus te deu uma esposa, Ele vai fazer com que você tenha meios e formas de cuidar da tua esposa. Se Deus está te dando um trabalho, Deus vai te dar as formas e os meios de você sustentar esse trabalho, de você aprender, compreender. Creia num Deus que faz a obra completa, que cuida dos detalhes. É isso que Deus está falando aqui. Eu vou cuidar de todos os detalhes. E agora vem uma parte interessante. No versículo 9, da sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Essa é a minha aliança com você e os seus descendentes, a aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e você. Da sua geração em diante, todo menino de 8
dias de idade, entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos da sua casa, quanto os que forem comprados, os estrangeiros, que não forem descendentes de você. Então, Deus aqui fala da parte de Abraão, né? Você vê que no vídeo passado, né, a gente falou sobre o pacto de sangue, né? Foi o passado ou o vídeo retrasado, um dos dois. Falamos sobre pacto de sangue. Pacto de sangue foi algo muito profundo. Agora Deus vem para Abraão e fala: esse pacto de sangue que eu fiz, ele vai ser marcado no teu corpo, para você se lembrar eternamente desse pacto que eu fiz, aonde eu vou cumprir aquilo que eu falei. Então, primeiro Deus fez uma aliança com Abraão, fez promessas, depois Deus vem e sela com o pacto, e agora Deus fala que esse pacto vai ser marcado em Abraão, para que Abraão nunca se esqueça, vai ser marcado no corpo de Abraão. E aqui é interessante que a gente podia pensar em várias formas dessa marca acontecer, né? Uma marca, algo para ele se lembrar desse pacto. Podia, por exemplo, cortar o cabelo, né? Toda vez agora, certa idade, todo mundo vai cortar o cabelo. Ou então, sei lá, vai fazer alguma coisa com a barba. Quer dizer, essa marca no corpo ela podia ser de várias formas. Só que a forma que Deus achou aqui foi a circuncisão, que é complicado, é uma coisa meio dolorosa, meio difícil, e a pergunta é por quê? Porque não foi uma coisa mais simples, né? E com certeza existem motivos que eu vou tentar expor-lhes aqui para você. Primeiro que a circuncisão ela já era praticada entre os egípcios, né? Quando a criança se tornava homem, né? Quando havia maioridade, aplicava-se a circuncisão. Os egípcios já faziam isso. E outros povos faziam com sacerdote, com pessoas que entravam no cunho religioso, eles faziam essa circuncisão para marcar, né? Então já era algo praticado com outros contextos, com outras razões. Mas eu vou citar aqui 3 motivos pelo qual provavelmente Deus escolheu esse sinal da circuncisão para que fosse estabelecido, fosse marcado no corpo aquele pacto de sangue. Primeiro, é que Deus queria que o órgão reprodutor fosse a marca para deixar claro que os nascidos de Abraão eram o povo dele. Então, uma vez que o que é a circuncisão? A circuncisão é cortar uma parte protuberante da pele do órgão sexual masculino, que hoje é a chamada fimose, né? É uma operação chamada fimose. Se você pesquisar aí fimose, você vai entender o que significa. Então era isso, circuncisão é tirar o excesso da pele, né? E esse era um procedimento que era feito à mão, sem anestesia, sem nada, não. Nossa, era bem doloroso. Porém, um dos motivos é esse. É para que fique claro que todo filho nascido de Abraão tem essa marca. Essa marca que é colocada no corpo para lembrar o pacto de sangue que um dia Deus fez e que não iria voltar atrás, jamais. Porque se Deus voltasse atrás no pacto, Deus morreria. Essa é o ponto do pacto. É um pacto extremamente forte. A segunda coisa que a gente pode entender, né, é que essa marca não poderia ser desfeita, era para sempre. Né? Não tem como você desfazer essa marca. É uma marca eterna, assim como o pacto de sangue é um pacto eterno. É um pacto que envolve a vida. E aqui, essa circuncisão feita no órgão sexual masculino, ela não poderia ser desfeita. A terceira, que é a mais importante, é que essa marca era uma marca que simbolicamente falava da remoção da incredulidade do coração e da dureza. Era um sinal da obediência a Deus. Esse é o ponto mais fundamental dessa aliança. E aí você vai ver
claramente em Deuteronômios capítulo 10, versículo 16, Deuteronômios capítulo 30, versículo 6, Jeremias capítulo 4, versículo 4, no livro de Romanos capítulo 4, versículo 11, no livro de Romanos capítulo 2, do versículo 28 ao 29, Gálatas 3, 15, Colossenses 2, 11, vai falar que o povo deveria circuncidar o coração. Era uma aliança forte, onde se mostrava que todos os homens, todos os israelitas se curvavam a Deus e serviam a Deus com o coração quebrantado. Esse era o principal sinal da circuncisão. Era algo feito para que o coração do homem se voltasse para Deus e fosse uma marca de obediência. É a parte do homem, é a parte dele, né? Aí você pode estar se perguntando, mas e as mulheres, né? Como é que as mulheres entravam na circuncisão? Segundo a lei de Moisés, toda mulher estava incluída na representação do pai ou do marido ou do irmão. Então, qualquer homem da família que fosse circuncidado, a mulher automaticamente estaria também, né? Então, a mulher ela passava por esse ritual através do homem da família. Então, essa aliança, né, que era feita, que você vê no Velho Testamento, ela vai ser diferente do Novo Testamento. Então, o ponto aqui é só a forma com que ela é administrada. Então, a aliança era administrada de forma diferente no Antigo Testamento, porque era de modo figurado. Símbolos, tipos, sábado, Páscoa e a circuncisão. Então, todas essas alianças aqui eram símbolos que apontavam para Cristo. Tá? Hoje, no Novo Testamento, tudo se cumpre em Cristo. Tudo isso aqui se cumpriu em Cristo. Então, os sábados, as luas novas, as festas judaicas eram as três principais. O simbolismo, né? Quando, por exemplo, falava do bode lá, que dá maior polêmica isso aí. No outro, provavelmente vamos chegar nesse assunto. E aí vamos falar sobre isso aí. Então, a serpente que foi levantada lá no deserto, são vários símbolos. Então, a aliança, ela era muito simbólica, né? E esse simbolismo todo se cumpre em Cristo. Então, depois de Cristo, a circuncisão foi transformada em batismo. Então, a mesma força da circuncisão no Velho Testamento é a mesma força do batismo. É essa aliança, essa marca, tá? Que agora ela é representada no batismo. Então, o batismo é a circuncisão do Antigo Testamento, assim como a Páscoa, que é a festa principal, carregada de um simbolismo gigantesco, que se cumpre em Cristo, ela se torna ceia. Então, apesar de a gente ter o calendário da Páscoa, né, que é uma festa judaica, carregada de tanto simbolismo, ela na verdade se cumpre em Cristo. E o que nós temos hoje é a ceia do Senhor. Na verdade, esses são os dois sacramentos que é mencionado nas Escrituras. Porque outras religiões trazem outros sacramentos, mas que não é mencionado, né? As Escrituras não trazem, né? O fundamento desses outros sacramentos é outra coisa, né? É outra coisa, mas não são as Escrituras. As Escrituras só trazem esses dois sacramentos, que é a circuncisão, o batismo, que entrou no lugar da circuncisão, e a ceia, que entrou no lugar da Páscoa. Lembrando que a circuncisão e o batismo não salvam ninguém. São apenas símbolos de compromisso. A ordem aqui que Deus dá é que toda criança
a partir dos 8 anos de idade, que essa criança ela seja circuncidada. Então, esse é o motivo de muitas igrejas, a presbiteriana, tem outras igrejas que batiza criança. Porque no entendimento da maioria das igrejas evangélicas pentecostal e neopentecostal entende que para que a pessoa seja batizada, ela tem que ter consciência do pecado. Mas você vê aqui que na circuncisão a criança ela era recém-nascida, ela recebia esse corte sem anestesia, sem nada, a criança gritava, ela não tinha o menor entendimento do que se tratava aquilo, porém ela circuncidada. Então, esse é o mesmo entendimento que tem por que se batiza criança. Porque a criança, nós estamos falando aqui de algo simbólico, é um simbolismo aqui. Então, dentro do sacramento a qual nos foi entregue. Como uma coisa está substituindo a outra, é claro que tem pessoas que fazem polêmicas. Eu acho isso, não se deve fazer polêmica disso, né? São apenas entendimentos. Mas está aí a explicação por que muitas igrejas fazem o batismo de criança. Então, no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 15, diz também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, porque será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei você um filho. Sim, o abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Então, você vê que termina aqui Deus fazendo essa promessa, mudando o nome de Abraão e mudando o nome de Sarai, que era sua esposa. Deus muda o nome deles, porque agora eles vão ser prósperos, vão ser pais de grande nação. Mas aí, irmãos, eu quero que você entenda a dificuldade disso acontecer nesse momento. Já se passou 13 anos, o homem já está com a idade extrema. Sara já está com a idade extrema, nunca foi curado da sua doença. E aí Deus vem e fala, que teste de fé. Eu quero dizer para você que Deus se apresentou aqui como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Deus pode todas as coisas. Creia nesse Deus, creia nas ações de Deus. Ore comigo, meu Pai. Te apresento aqui essas pessoas que estão ouvindo. Que o Senhor venha ter misericórdia, meu Pai. Porque o Senhor fez uma promessa muito forte aqui para Abraão. Porém, tantas circunstâncias terríveis, difíceis, tantos problemas para que isso venha acontecer. Porém, o Senhor se apresenta como o Deus Todo-Poderoso. Não há impossíveis para ti. O Senhor pode todas as coisas. E o Senhor pode mudar a situação dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. O Senhor pode, meu Deus, transformar as situações. O Senhor pode agir em prol dessa vida que pode ser que esteja desesperada, desalentada, com o coração na mão, triste, amargurada por causa das circunstâncias que são tão difíceis. Mas diante desse texto aqui, a gente viu uma situação que era simplesmente impossível. Não tem outra palavra que cabe aqui a não ser impossível. E o Senhor, como vamos ver no próximo vídeo, vai fazer algo extremamente maravilhoso. Que o Senhor, meu Pai, venha visitar essa pessoa que está ouvindo. E que o Senhor venha fazer maravilha. Que o Senhor venha, meu Deus, fazer coisas surpreendentes. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Abençoa essa pessoa que está orando, pedindo pela família, pedindo por emprego, pedindo que o Senhor venha agir. Está pedindo para a pessoa certa, né, meu Deus? Porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Amém.